Boa noite, pessoal. O pessoal do YouTube está conseguindo me escutar bem? Confirmem aqui nos comentários se o áudio está legal, se está todo mundo me escutando. Pode escrever aqui nos comentários do YouTube. Tudo certo. Boa noite, gente. Vamos se apresentar, né, Lari? Boa noite. Meu nome é Lari. Boa noite, gente. Da ligação da FMO. Emily também está aqui comigo, é minha vice-presidente, atual vice-presidente. E a gente vai passar algumas informações agora no início da live, para quem está assistindo a gente aí de casa. A primeira informação é que se você segue o Instagram da LACAP e está assistindo essa live, você garantiu o certificado de 3 horas sobre esse tema que a gente vai falar hoje, que é um tema muito importante. A segunda informação, para quem vai fazer o processo seletivo, a gente vai passar um formulário com ata de presença no final, então você fica até o final da apresentação, para a gente poder confirmar a sua visita e a sua presença, para a gente te dar os 5% de bônus na média do processo seletivo. A nossa live ela vai ser dividida em 2 etapas. Pronto. Essa nossa live vai ser dividida em 2 etapas. A gente vai começar com a primeira apresentação dos cânceres da via aérea, né, do trato aéreo autodigestivo, digestivo alto, e depois vai vir os cânceres de tireoide. E para a gente começar a nossa apresentação, eu vou convidar a nossa orientadora, que é a doutora Pompeia. Doutora Pompeia, está ouvindo a gente? Sim. Boa noite. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Doutora Pompeia, ela fez residência em cirurgia de cabeça e pescoço pelo Instituto Nacional do Câncer, terminou o mestrado na UPE e hoje atua como cirurgiã de cabeça e pescoço no Hospital do Câncer de Pernambuco e também é a nossa co-orientadora da LACAP. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite a todos, obrigada pelo convite e espero ser clara nas informações para que vocês aprendam a ter noção dos tumores do trato aéreo digestivo alto. Isso. Eu vou espelhar agora a apresentação da doutora. Pronto, doutora, já está aparecendo aí na tela. Tá. Todo mundo. Posso começar? Pode, qualquer coisa a gente está por aqui. Tá, jóia. Então, pessoal, que seriam os tumores do trato aéreo digestivo alto, né? Os tumores do trato aéreo digestivo alto, os principais são, na verdade, os tumores de boca e garganta, popularmente mais conhecidos, né? Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre epidemiologia, prevenção e diagnóstico precoce. Pode passar o próximo, por favor. Iniciando aqui nessa figura, a localização de onde seriam esses tumores, né? Esse nome grande, trato aéreo digestivo alto, nada mais é do que o trato aéreo e digestivo na região da cabeça e do pescoço. Então, começando mais superiormente pelos seios paranasais, cavidade nasal e nasofaringe, são tumores mais raros, por isso eu não vou falar tanto nessa aula. Os tumores mais comuns do trato aéreo digestivo alto são os tumores de boca e de garganta. E aí, na boca, temos o quê? A cavidade oral e a orofaringe, e mais inferiormente, a hipofaringe e a laringe. Então, são esses os principais sítios de tumores do trato aéreo digestivo alto. Esse trato aéreo digestivo alto, ele é recoberto por uma mucosa, né, e sofre ações de agentes carcinogênicos que podem desenvolver, né, a diferenciação dessas células e provocar o câncer. Então, a fisiopatologia desses tumores são bem semelhantes. A gente divide os tumores por sítios anatômicos, o tumor de língua, o tumor de orofaringe, o de laringe, o de hipofaringe, mas pelo prognóstico do paciente e o tratamento que ele vai receber. Mas a sua fisiopatologia, o início do tumor é bem semelhante em toda
a região da mucosa, onde passa o ar, e os alimentos na região da cabeça e do pescoço. Por isso esse nome tão grande. Tumores do trato aéreo digestivo alto. Próximo. Então, aqui só para vocês entenderem um pouquinho a fisiopatologia, né, e saber qual é o tipo de câncer, a histologia mais prevalente dentre desses tumores, né, do trato aéreo digestivo é o carcinoma espinocelular, também conhecido como carcinoma epidermoide, ou só pela sua sigla, o SEC. Então, o SEC corresponde entre 90% e 95% dos casos de todos os tumores do trato aéreo digestivo alto. E sua fisiopatologia geralmente acontece principalmente por fatores exógenos que têm ação dos agentes carcinogênicos, né? Por exemplo, o cigarro. O tabaco tem mais de 60 substâncias carcinogênicas que pode agredir ao longo dos anos a mucosa, e essa mucosa vai se transformando, se desdiferenciando, ocorre uma displasia, depois uma displasia de alto grau, de carcinoma in situ, até o SEC em si, certo? Então, isso pode ocorrer em qualquer região do trato aéreo digestivo alto. O álcool, por exemplo, que também é outro fator que pode levar a essa displasia e, consequentemente, ao SEC. O álcool, na sua composição, ele não tem agentes carcinogênicos, porém, ele é um solvente. Então, ele diminui a barreira da mucosa. Na homeostase normal, todos os nossos tecidos têm esse potencial de sempre tentar se reptilizar. Então, o álcool, como ele é um solvente, ele, na verdade, diminui essa barreira, essa eficácia na barreira, e facilita, por exemplo, que os agentes carcinogênicos do cigarro atuem e danifiquem aquela mucosa. E também eles podem ser ativadores de substâncias carcinogênicas. Então, ele, apesar de não ter agentes carcinogênicos na composição do próprio álcool, ele potencializa essa transformação também. Próximo. Então, nessa passagem do ar e do alimento na via aérea alta, né, na região da cabeça e pescoço, quais seriam os tumores mais frequentes, né? A histologia mais comum, a gente já viu que era o carcinoma epidermoide. Mas e a localização? O mais comum é o da cavidade oral e em homem, seguido pelo da laringe, também em homem. Por que em homem? Porque os homens ainda são o grupo da população que mais fumam e mais bebem também. Então, é bem mais prevalente nos homens do que nas mulheres, embora se observe ao longo das décadas, né, um aumento na prevalência nas mulheres. A cavidade oral, isoladamente, é o sítio anatômico do trato aéreo digestivo alto mais acometido. Talvez por ter sido o seu primeiro, né, o primeiro sítio de contato entre esses fatores carcinogênicos. Porém, como eu falei para vocês, pode passar o próximo. Como eu falei para vocês, que a fisiopatologia é semelhante, também não é tão errado a gente poder somar as incidências desses tumores. E quando a gente soma cavidade oral e laringe, o câncer de cabeça e pescoço do trato aéreo digestivo passa a ser o terceiro colocado entre os homens. Então, é uma incidência bastante significativa, tem uma mortalidade muito alta quando não é diagnosticado precocemente, e por isso vale a pena todo mundo ter uma noção mínima desses tumores, né? A incidência é muito alta, né? Ele ganha até para o câncer de pulmão, e isso tem um impacto na saúde pública muito grande. Então, realmente, apesar da nossa especialidade ser pouco conhecida, esses tumores são bastante prevalentes, principalmente na população masculina. Próximo. Então, diante dessa incidência, né, e qualquer câncer, o que a gente precisa fazer inicialmente é tentar prevenir, né? E a prevenção primária sempre vai ser nosso pilar, sempre vai ser o mais importante, né? A gente tem que evitar ter o câncer
E se tiver, sim, tratá-lo, mas o ideal é evitar. Então, fica aí na base da nossa pirâmide a prevenção primária. Próximo. Como eu já falei aqui, o álcool e o fumo, né, são os principais agentes causadores desses tumores. Para vocês terem uma ideia, o cigarro, quem fuma tem de 4 a 15 vezes maior chance de ter um câncer do trato de via aérea digestiva alta do que quem não fuma. E quem fuma tem um risco de morrer 30 vezes maior de quem não fuma, né? Então, realmente, o cigarro, ele é o principal vilão desses tumores. O álcool, por sua vez, como eu já expliquei, não, deixa aí ainda. Ele potencializa essa carcinogênese. Outro fator de risco que tem aumentado nos últimos anos é a exposição ao HPV, né? E para isso, para prevenir, temos aí já a vacina do HPV, que não previne só câncer de colo do útero, né? Os nossos tumores também têm forte associação com HPV, principalmente nos pacientes que apresentam câncer mais jovens, entre 20 e 40 anos, né? O adulto jovem que chega com câncer, geralmente tem forte associação com HPV. Então, sexo protegido e a vacinação são medidas de prevenção bastante válidas para nossos tumores. E a saúde bucal de uma maneira geral. Então, uma prótese dentária, por exemplo, mal ajustada, que machuca a boca, aquela lesão, aquele trauma repetitivo, uma higiene inadequada, com múltiplas cáries, pode provocar um processo inflamatório constante e dessas lesões inicialmente inflamatórias pode sim aumentar a chance de desenvolver um câncer de boca, por exemplo. Pode passar ao próximo. Então, o segundo passo, né, quando a gente não consegue fazer a prevenção primária, é fazer a prevenção secundária. O próximo. A prevenção secundária nada mais é do que o diagnóstico precoce. Então, quando eu vejo que aquele tumor é um tumor agressivo, a gente chama de casos sensíveis. São sensíveis porque precisam ser tratados precocemente, do contrário, o paciente vai ter um prognóstico reservado. Então, a gente precisa dessa prevenção secundária, de um diagnóstico precoce, para que o tratamento seja efetivo. Em tumores avançados, infelizmente, a medicina ainda é bastante limitada. Então, seria mais como identificar esses casos precoces e fazer um tratamento adequado. Parece simples, né? É um tumor bastante frequente, principalmente entre homem que fuma, mas esses pacientes, ao longo das décadas, né, mesmo antes de eu pensar em fazer cirurgia de cabeça e pescoço, a epidemiologia era semelhante. Então, os tumores são diagnosticados em estadio avançado, 3 e 4, e chega no especialista, a maioria, mais de 50%, entre 60% a 70% tumores avançados. Então, o diagnóstico do paciente com câncer de cabeça e pescoço, até a chegada dele no especialista, ainda é muito tortuoso. E não tem mistério, gente. Não tem mistério, vocês vão ver nessa aula que é muito simples. Qualquer um daqui vai poder ajudar nesse diagnóstico precoce e colaborar com o nosso doentinho. Próximo. Então, as ferramentas são bem simples. Primeiro, é vocês não esquecerem de identificar os grupos de risco. Qual o principal grupo de risco? Homem que fuma. Homem que fuma porque, na verdade, eles fumam mais, mas uma mulher fumante também é um grupo de risco, tá? Não que você vá diminuir as queixas de quem não fuma, mas se um fumante está com a queixa, você vai dar maior atenção a esse fumante, porque a chance dele de ter um câncer de boca é de 4 a 15 vezes maior de quem não fuma. Então, é importante reconhecer o grupo de risco. Depois de reconhecer o grupo de risco, é importante ouvir o paciente e suas queixas, que nada mais é do que reconhecer os sinais e sintomas desses tumores, né? É uma ferida que não cicatriza, uma lesão dolorosa, uma dificuldade de engolir, alteração de voz. Então, são sintomas relacionados a quê? A alguma dificuldade
na passagem do ar e do alimento, tá? Então, os principais sintomas são esses: ferida que não cicatriza, dificuldade de engolir, alteração de voz, dor, e às vezes aparece primeiro um carocinho no pescoço. Na verdade, não aparece primeiro, mas o paciente se queixa primeiramente do caroço do pescoço. Então, é importante estar atento também para a região cervical. Atento a essas queixas, vocês vão, né, já armados para o exame físico. No exame físico de um não armada, como a gente fala, você tem que saber examinar a boca, né, fazer uma horoscopia adequada e a palpação do pescoço. Próximo. Então, na boca, na horoscopia, você deve avaliar a boca tanto anterior, que é a cavidade oral, pedir para ele abrir a boca, olhar bem o rebordo gengival superior, inferior, pedir para ele elevar a pontinha da língua, ver o assoalho da boca, examinar a orofaringe, pedir para ele falar A, O, para ver bem os pilares amidalianos, e a palpação de pescoço à procura de linfonodomegalia, que é muito comum nos nossos pacientes, tumores cervicais associados. Aquela região mais inferior que eu mostrei lá no início, a hipofaringe e a laringe, ela é melhor avaliada pelo especialista, seja um otorrino ou um cabeça e pescoço. A gente consegue fazer uma laringoscopia indireta, seja por nasofibroscopia, que é essa óticazinha pelo nariz, ou diretamente por uma ótica na boca. Aí na figura está ilustrado um espelho de Garcia, que não é muito usado atualmente mais não. O mais utilizado hoje é essa ótica no nariz, que chama-se nasofibroscopia. Então, através desse exame, a gente consegue ver a glote, que é essa imagem aí logo abaixo, onde você vê a base da língua, as valéculas, a epiglote, as cordas vocais, as aritenoides, e posterior à glote, que não está ilustrado aí, eu consigo ver os recessos piriformes e a área pós-cricoide, que é justamente a região do hipofaringe, tá? Então, você examinando essa região aí direitinho, você vai estar lá à procura de lesões exofídicas ou infiltrativas que possam ser suspeitas e passíveis de biópsia. Próximo. Então, o que procurar nessa horoscopia, nesse exame da boca? Basicamente, ferida que não cicatriza. Geralmente, o paciente chega para a gente com no mínimo um mês de uma feridinha que não cicatrizou. Na verdade, 3, 6 meses, infelizmente. Mas quando chega precoce, é difícil ser com menos de um mês, né? E a partir de 3 semanas, na verdade, toda feridinha que não cicatriza já tem indicação de fazer a biópsia. Aí está bem ilustrado uma lesão ulcerada, com as bordas um pouquinho mais elevada, ela é infiltrativa, bem típico de um carcinoma escamoso no estágio inicial. Idealmente, a gente deveria encontrar esses pacientes com no máximo essa lesão aí. E, infelizmente, a gente pega lesões que acometem já quase toda a língua. Tá? Então, quando vocês virem uma feridinha que pode não parecer nada demais, tá aí há mais de um mês, há mais de 3 semanas, tá? Então, merece uma biópsia, tá certo? E pode ser na língua, na bochecha, embaixo da língua, no assoalho, ou mesmo lá atrás, na orofaringe. Próximo. Então, aqui são algumas lesões que você pode encontrar na boca. O paciente tem um carocinho, uma lesão na boca, mas nem sempre é câncer, né? Então, pode ser um cisto de glândula salivar benigno, esse primeiro exame aí. Então, a mucosa está igual à mucosa normal. Você vai perguntar, ele tem isso aí há anos, não dói. Então, o câncer também, geralmente, ele dói, pode ter sangramento intermitente. Geralmente é uma lesão benigna, como essa letra A, e a mucosa está íntegra, está tudo normalzinho. Você pergunta, a história também é compatível. Não cresce, tem isso há muito tempo. Encaminha para o especialista, mas não é aquele caso suspeito, aquele caso de tempo sensível. Essa segunda lesão aí é uma leucoplasia. Então, a leucoplasia a gente já abre mais os olhos. É uma lesão pré-maligna, né? Uma lesão plana, um pouquinho esbranquiçada, né? Por isso leucoplasia. Não é um câncer propriamente dito, mas pode ter sim em sua área algum foco de carcinoma in situ. Já merece biópsia, já merece tratamento.
É muito comum em região de trauma por prótese dentária, por dentadura. Então, tem que estar realmente sempre atento. Não necessariamente vai surgir uma leucoplasia antes do câncer, mas se tiver uma leucoplasia lá, mesmo que muitos anos, né, por exemplo, por prótese, vale a pena uma biópsia e um acompanhamento de perto por um especialista. Existem outras lesões, como a língua geográfica, que são alterações da mucosa oral, que às vezes o paciente tem isso há muito tempo, né, há mais de 10 anos, 20 anos, sempre foi assim, mas vê uma reportagem de câncer de boca e acha que está com câncer de boca. Então, perguntar quanto tempo que a língua dele é assim também é muito importante, para você também não levantar uma dúvida de um câncer desnecessariamente, né? Tem gente que realmente não tem emocional para ter uma notícia que tem um câncer ou uma suspeita de câncer, e, na verdade, é só uma língua geográfica. Então, aparentemente, não é nada demais, mas vou encaminhar você para pode ser até para um dentista, nesse caso, se você desconfia de uma língua geográfica, um estomatologista, tá? Ou mesmo, mas tenta tranquilizar o seu paciente, se ele tem aquela lesão há mais de 10 anos, com certeza não é um câncer de boca, porque já estaria no outro lado, né? Como a gente diz. E a linguazinha, né? A letra D realmente é o câncer, né? Uma lesão ulcerada, infiltrativa, provavelmente o paciente se queixa de dor local, pode ter ou não sangramentos intermitentes. O próximo. E na parte mais posterior, né, na orofaringe, o que é que você vai procurar? Então, às vezes também os profissionais ficam um pouco espantados com o tamanho da amígdala, né? Então, quando você vê uma amidalite, por exemplo, na letra A, você vê o quê? Hipertrofia de amígdala e placa purulenta. Então, trata inicialmente com antibiótico. Na segunda hipertrofia de amígdala idiopática, você vai perguntar ao paciente, ele tem essa hipertrofia de amígdala desde pequeno, né? Normal você ter amígdalas aumentadas até 5, 6 anos, e a tendência depois é regredir. Algumas pessoas não regridem, tem distúrbio de sono, ronco. Então, assim, também não é de se preocupar, né? Nessa terceira aí, não está muito evidente, mas na verdade seria a ilustração de uma amidalite viral, como na Covid, por exemplo. A garganta fica toda hiperemiada, mas também não tem nenhuma ulceração. Então, quando vocês observam essa lesão dos dois lados da orofaringe, se pense em algo sistêmico, bactéria, vírus, nada localizado. Lembra como é o câncer? Em algum lugarzinho da mucosa vai começar a surgir aquelas células cancerígenas. Então, é muito incomum você vai ter o câncer inicialmente dos dois lados, não vai, né? Então, o que é comum lá no câncer de orofaringe? Você tem uma lesão unilateral, né? Percebam aí que do lado direito não tem lesão, do lado esquerdo tem a lesão, mas eritematosa e ulcerada, certo? Provavelmente o paciente também se queixa de dor ao deglutir, odinofagia. E até disfagia, dificuldade de engolir, quando os tumores são maiores, tá? Então, essa unilateralidade é muito importante. O que a gente observa na rotina da gente é paciente que tem uma lesão unilateral e passa na emergência aí uns 3 meses tratando com amoxicilina, com antibiótico, que não melhora antibiótico, que não melhora, quando na verdade não é amidalite em momento algum, né? Amidalite você não tem uma bactéria que vai causar inflamação em uma amígdala e na outra não, tá? Pode até ser um pouquinho desproporcional, mas vai estar tudo inflamado na garganta, porque a bactéria é sistêmica. O câncer, inicialmente, é localizado. Para ele acometer toda a orofaringe, ele vai ter que estar no estágio bem mais avançado e o paciente vai estar bem mais poliqueixoso daquilo ali, vai estar dizendo que aquilo ali na boca dele já tem aí uns 6 meses. Mas para pegar um caso inicial, geralmente é unilateral, tá? E associado a isso, na orofaringe, na cavidade oral, também é muito comum o carocinho no pescoço. Às vezes o paciente chega com a queixa do carocinho no pescoço. Por isso que quando tem o carocinho no pescoço, é mandatório examinar a boca também. E o contrário,
examinou a boca, achou uma lesão suspeita, tem que palpar o pescoço à procura de linfonodos palpáveis, que já pode ser metástase cervical, tá? Geralmente no mesmo lado da lesão, principalmente, mas pode ter bilateral, porque a drenagem linfática do pescoço, da boca, ela é cruzada, tá? Mas geralmente começa no mesmo lado da lesão, os carocinhos do pescoço. Próximo. Na laringe, o exame físico no consultório comum, ele é prejudicado, né? Porque nem todo mundo tem um nasofibroscópio e não pode fazer uma laringoscopia no consultório. E aí o que precisa estar atento, o que precisa procurar? Alteração da voz, alteração de voz por mais de 3 semanas. É mandatório você fazer uma laringoscopia à procura de lesões, né? E às vezes o paciente que tem essa alteração de voz, que geralmente não chega para a gente com 3 semanas, chega com 6 meses de rouquidão, ele também já tem alguma dificuldade na respiração, né? Já que é a passagem da via aérea, ele vai ter o quê? Acorda sufocado no meio da noite, porque o tumor já está estreitando a passagem do ar, né? Ou ele não está fazendo as atividades dele mais com tanto, com a respiração tão normal como fazia antes. Eu era um atleta, mas agora eu não consigo fazer muita coisa que eu já fico cansado e essa rouquidão piora, doutor. Então, é sinal de que essa via aérea pode estar obstruída e aí é mandatório nesses pacientes a solicitação da nasofibroscopia ou de uma laringoscopia simples para a procura de lesões suspeitas. Então, você não vai ver no seu exame físico geral, digamos assim, desarmado, mas você tem uma suspeita clínica alta. E como você percebe, a laringe é do ladinho da hipofaringe. Às vezes, o tumor de laringe, ele cresce para o hipofaringe, aí você vai ter associado a alteração de voz, a dificuldade de ar, dificuldade de engolir, né? A hipofaringe é o trato digestivo que fica imediatamente acima do esfíncter esofágico superior. Então, o principal queixa de tumores da hipofaringe é disfagia, dificuldade de engolir, certo? O próximo, na hipofaringe, como eu falei, a passagem do alimento, não anterior a esse. Então, na hipofaringe, a gente vai observar a queixa, né, da disfagia e também a queixa de otalgia. Né? Otalgia por quê? A inervação da hipofaringe, ela tem associação com nervos que passam no ouvido. Então, você pode ter a otalgia reflexa, tá? Que é o nervo vago e o nervo glossofaríngeo irritado pelo tumor na hipofaringe pode causar otalgia também. Geralmente unilateral, no lado da lesão onde tiver maior, tá? Então, veja que o sítio anatômico da hipofaringe e do laringe são pequenininhos. Do mesmo jeito que o tumor de laringe pode crescer para o hipofaringe, o tumor de hipofaringe pode crescer para o laringe e também causar alteração de voz, de dificuldade na respiração, tá certo? Aí, geralmente, para a gente saber onde começou, tem que perguntar ao paciente que começou primeiro. A disfagia, a dificuldade de engolir ou a rouquidão? Ah, doutora, começou a rouquidão. Não, doutora, começou a disfagia. Você pensa mais. Só para você ter uma noção de onde vai ser o seu tumor, o sítio primário, que isso muda um pouquinho no tratamento, que não é foco da nossa aula. E os tumores da hipofaringe, eles, como você não consegue ver, né, o paciente tem essa dificuldade de chegar para a gente, a alteração de voz é mais comum, parece que marca mais o indivíduo, mas a disfagia, você vai comendo pastozinho, sente um pigarrinho, não dá muito valor. Então, muitos pacientes chegam já com metástase cervical. Aí toda a faringe, na verdade, tumores de nasofaringe, de orofaringe, de hipofaringe, eles têm uma grande incidência de linfonodomegalia, mas os tumores de faringe em especial, às vezes o paciente chega com um tumorzão no pescoço e dificuldade de engolir. Você já pensa lá no tumor de hipofaringe, porque a drenagem linfática da faringe é bem maior do que a drenagem linfática da laringe, da glote, por exemplo. Um tumor só de glote dificilmente vai ter metástase cervical, mas no tumor de hipofaringe isso é bem mais comum. Próximo.
Então, pensando nas sequelas, né, porque é tão importante o diagnóstico precoce desses tumores, além de reduzir a mortalidade, né, que é o foco principal, esses pacientes também acabam durante o tratamento ou durante a evolução da sua doença com sequelas bastante importantes, né? Se estamos falando do trato aéreo digestivo, as principais sequelas são relacionadas ao ar e à passagem do alimento. Então, uma via alimentar alternativa, como sondogastrostomia, é uma sequela que pode ser definitiva ou temporária durante o tratamento desses tumores, e a traqueostomia também, por obstrução de via aérea ou mesmo por disfunção do órgão. A laringe pode não estar funcionante e ele precisar de uma traqueostomia. Próximo. Então, aqui só um exemplo de uma laringectomia total, né? O paciente perde todo o órgão da laringe, ele precisa de uma traqueostomia definitiva e perde a voz definitivamente. Ele vai reabilitar, mas com vozes diferentes, como a voz esofágica, o laringe eletrônico, mas a voz natural ele perdeu. E a passagem da sonda é necessária, no mínimo, nas primeiras semanas do pós-operatório. No tumor de laringe, a gente tenta reabilitar e o paciente, geralmente, dependendo da extensão da doença, claro, ele consegue voltar a comer pela boca, mas também pode acontecer de ele precisar de uma via aérea definitiva ou de outra cirurgia para reconstruir essa passagem de alimento que a gente chama de neofaringe. Então, esses são os estigmas mais pesados, assim, para os nossos pacientes, é não ter a capacidade de se alimentar e a necessidade de uma traqueostomia. Tumores de boca e de orofaringe, de igual forma, os pacientes podem precisar de traque por obstrução do tumor, um tumor grande na orofaringe, por exemplo, pode ser necessário uma traqueostomia e passagem do alimento de igual forma. Então, não é exclusiva. Alteração de voz também. A boca e a orofaringe, eles participam da fonação. O paciente pode não perder 100% a voz, mas a voz muitas vezes fica bastante prejudicada. Então, são sequelas comuns, dependendo principalmente do volume tumoral desses tumores no trato aéreo digestivo alto. Próximo. Então, o nosso foco dessa aula realmente é tentar reconhecer esses sintomas, tentar levar para o especialista de uma maneira mais precoce esses pacientes, porque o que a gente vê no nosso dia a dia é o que essa imagem traz aí para a gente, né? A família no desespero, um paciente com uma doença avançada e a gente aqui sentado sem ter muito o que fazer. Porque em tumores iniciais a gente consegue um tratamento mais adequado, um prognóstico melhor para o paciente, mas em tumores avançados realmente dificulta muito a situação do paciente e, na maioria das vezes, o desfecho realmente é o óbito. Então, quando você trata tumores do trato aéreo digestivo precoce, você não diminui não só a mortalidade, como também essas sequelas, esses estigmas que acompanham nossos pacientes, como traqueostomia definitiva e uma sonda, uma gastrostomia definitiva. Então, são sequelas muito importantes que precisam ser conduzidas por aqueles pacientes que não tiveram o diagnóstico precoce. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Próximos slides, obrigada. Estou à disposição. Doutora, a gente agradece muito a disponibilidade da senhora. A aula foi incrível. Chegou uma dúvida aqui para a gente. Eu vou só comentar rapidinho. Siena pergunta: flúor do creme dental pode prejudicar a tireoide? Não que eu saiba, desconheço, tá certo? A tireoide, o doutor Ricardo vai falar mais, né? Minha aula foi mais de trato aéreo digestivo alto, mas, de modo geral, de forma alguma, o creme dental vai prejudicar a sua tireoide, não. Pelo contrário, tá certo? Mantenha sua boca limpinha, escove bem os dentes. A saúde bucal é muito importante para evitar outras doenças. É um dos maiores critérios, né? A higiene da saúde bucal, né? Para proteger. Exatamente. Pronto, doutora, muito obrigada.
gente De agradece nada. a participação. Obrigada pela aula. Eu vou chamar agora a Emily e o doutor Ricardo, certo? Para a gente dar Certo. continuidade à nossa Boa aula. aula aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Fica aí com a gente também acompanhando a aula do doutor Ricardo. Boa noite, doutor Ricardo e Emily. Boa noite, Lari. Boa noite. Boa noite. Você Tô apresentou, né? conseguindo me Eu ouvir? sou Emily, estou como vice-presidente aqui na LACAP, Lari. Oi? Vamos dar início à nossa segunda apresentação. Estamos sim, doutor. Está dando tudo certo. Vamos agora iniciar a nossa segunda apresentação com o doutor Ricardo Marinho. E eu vou apresentar agora ele para vocês. O doutor Ricardo, ele é médico formado pela UPE em 2003, fez residência em cirurgia geral pelo Hospital Barão Lucena em 2014 e é o primeiro residente de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital do Câncer de Pernambuco. Doutor, agora eu vou passar para o senhor a fala e vamos dar início à apresentação. Eu acho que é a Lari que vai apresentar o slide, né? Vou sim. Bem-vindo, doutor Ricardo. Doutor Ricardo também é nosso orientador aqui da Liga, acompanha a gente nos projetos de extensões também. E ele vai falar um pouquinho sobre prevenção do câncer da tireoide, certo? A gente vai espelhar agora a aula do doutor Ricardo. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, tá? A convite do pessoal da LACAP. Enfim, é muito difícil falar de câncer de tireoide em tão pouco tempo, mas a gente vai tentar espaçar isso aí, explicar isso aí da melhor maneira possível, sendo objetivo com relação às informações, exatamente para muita gente que pode ser a primeira vez que esteja em contato, né, com o que é o câncer de tireoide, ou que teve pouco contato, tá certo? Próximo slide, por favor. Então, a gente vai começar com uma breve introdução, tá certo? Então, o câncer de tireoide é o mais comum da região da cabeça e pescoço, tá? Uma proporção de 3:1, se você comparar o sexo feminino com o sexo masculino, tá? E, pelo Instituto Nacional do Câncer, é o terceiro tumor mais frequente em mulheres, né? Essa é uma estatística do Nordeste e do Sudeste, claro, se tirar os carcinomas de pele, né, não melanóticos, tá? Então, os carcinomas diferenciados são os tipos mais frequentes, né, sendo o carcinoma papilífero, numa proporção de 50% a 80% desses casos, carcinoma folicular de 15% a 20%, e os carcinomas de células de Hürtel, também, que fazem parte dessa classificação. Existem também os carcinomas pouco diferenciados, que na estatística total é em torno de 10% dos casos, os carcinomas indiferenciados também que é em torno de 10%. Próximo slide, por favor. Bom, e aí antes de falar da tireoide em si, da prevenção do câncer, é claro que a gente tem que falar um pouquinho da embriologia, né, da glândula. Então, levando em consideração que ela começa na 4ª semana, né, de gestação, e é num lugar exatamente que se denomina o espessamento endodérmico médio no assoalho da faringe embrionária. É um suco que tem, né, uma falha que tem ali, que vai se tornar futuramente o forame cego na língua, né, pós-natal, né, quando a gente cresce. Então, isso aí, existe a migração da tireoide, exatamente nessa região que fica na base da língua, na parte posterior ali da garganta, e vem a migração caudal. E essa migração, no decorrer de que ela vai descendo, tá? Então vai formando exatamente o ducto tireoglosso, que é um RAF, né? E que marca exatamente esse trajeto da tireoide, que em algumas pessoas pode haver a saída de algumas células, de alguns grupos celulares, que no futuro vai se formar no cisto do ducto tireoglosso, tá certo? E em torno da 7ª semana vai estar na sua posição definitiva, que é exatamente na posição anterolateral e superior da traqueia, na altura entre o 2º e 3º anel traqueal. Essa altura é mais ou menos a média da tireoide, que a gente se baseia pelo istmo, que é uma estrutura que eu vou falar mais na frente na anatomia, e é um ponto importantíssimo na necessidade, por exemplo, de fazer uma traqueostomia, como falado por doutora Pompeia aí,
quando a gente vai ter que fazer a necessidade de uma laringectomia total no paciente, esse é o ponto interessante para você fazer uma traqueostomia. Por quê? Porque você fica com uma quantidade boa de traqueia para você fazer a traqueia definitiva após a laringectomia total, tá certo? Um outro dado que a gente tem que falar também é que no finalzinho desse ligamento, junto já da tireoide, vai ter um espessamento do tecido tireoidiano que vai formar o lobo piramidal, que cerca de 50% das pessoas existe essa estrutura, tá? Próximo. Então, anatomia, enfim, né, da tireoide que a gente tem que falar, não esquecendo da etimologia, né, que a tireoide vem do grego tireoides, né, que é do tíreos, escudo, e do eudos, que é de forma. Então, assim, para falar a verdade, o que se diz é que a glândula tireoide não é por ser o escudo em si, mas é por estar perto da cartilagem tireoidiana, que nos homens são mais avantajados, né, o famoso pombo de Adão, e isso, antigamente, os gregos fizeram essa associação dessa região aí como escudo. Então, por aproximação, então, a glândula tireoide, ela também levou a tal denominação, tá certo? Na dimensão toda crânio-caudal dela, ela fica na altura entre a quinta vértebra cervical e a primeira torácica, tá? Então, profundamente, ou seja, sendo recoberta principalmente pelos músculos externo-tireoide e externo-ióide, tá certo? Ela é composta por 2 lobos, um de cada lado, lobo direito e lobo esquerdo, e pelo istmo, que também, para quem tem interesse em etimologia, também vem do grego e nada mais quer dizer do que uma pequena ligação, né, um pequeno estreito que ligam 2 regiões, nesse caso, os lobos da tireoide. O volume médio de uma tireoide pode ser de 16 a 20 centímetros cúbicos, né, que isso é estimado através da ultrassonografia, e o peso em torno de 15 a 30 gramas. E isso aí, claro, dependendo do tamanho e do peso do paciente. Próximo slide. Ok, e aí, juntando com a anatomia, a gente tem que falar, mesmo que de maneira rápida, com as relações com relação à glândula tireoide, que aí existem as relações com as glândulas paratireoides, né, que apesar de estarem bem juntinhas e encostadas à tireoide, mas a função são completamente diferentes, inclusive na sua origem embrionária também. Tá? Então, as paratireoides têm a função de controle do cálcio, mas elas são importantíssimas na cirurgia da tireoidectomia. Por quê? Não há necessidade de retirá-la na maioria das vezes, tá certo? Então, tem que mantê-las na maioria absoluta das vezes, né? Então, tem que mantê-las exatamente para que o paciente não tenha um pós-operatório, uma complicação nos níveis do cálcio e tendo as consequências de um possível hipoparatireoidismo, né? Ou uma hipocalcemia severa, tá certo? Mas, de maneira geral, tem que se ter o cuidado, são em torno de 4 a quantidade de glândulas paratireoides, sendo 2 na região posterior superiores e 2 na região posterior inferior. Lembrando que na literatura existe relato de 2 até 9, 10, 11 glândulas paratireoides quando elas são ectópicas, tá certo? E o outro dado também que tem que ser importante na relação com a glândula tireoide é do nervo laringeu recorrente, tá certo? Que eles são responsáveis pela mobilidade das pregas vocais, consequentemente da voz. Então a gente tem que preservar o máximo possível, claro, numa necessidade de retirar, vai ter que fazer o sacrifício do nervo, infelizmente, mas isso aí é uma outra conversa, tá certo? E outra coisa que ainda tem que se falar é que em alguns casos na tireoidectomia é necessário fazer o esvaziamento, né? Também, como falado por doutora Pompeia, às vezes aparece exatamente umas tumorações cervicais, ou de maneira primária, ou de maneira secundária, que a gente precisa fazer entender os compartimentos cervicais, que é de 1 ao 6, como aí está na foto, que depois a gente pode ter até uma aula exclusiva disso aí, para a gente ter uma explicação melhor, mas que serve muito como referência para complementar o tratamento do câncer, caso seja necessário. Próximo slide, por favor. Então, prevenção e fatores de risco. Então, a gente pode dizer um fator que possa ser prevenível, né, que a gente possa atuar em cima de maneira direta para evitar
a chance de ter câncer de tireoide, ou ao menos aumentar o risco de ter câncer de tireoide, é a manutenção do peso corporal. Então, a pessoa que mantém o seu peso corporal, não necessariamente atlético, né? Mas uma pessoa que consegue controlar o seu peso, então, tem uma menor chance de desenvolver a hiperinsulinemia, a resistência à insulina, tem uma regulação positiva de fatores de crescimento semelhantes à insulina, a modificação do metabolismo dos hormônios sexuais, evitar uma inflamação crônica ou até alteração da produção de adipocinas e fatores de crescimento vascular pelo tecido adiposo. Claro, tudo isso também, o aumento do peso corporal também tem o estresse oxidativo e as alterações na função imune. Todos esses fatores são fatores que você pode prevenir e que eles, de maneira desregrada, podem levar, claro, a uma chance maior de desenvolver o câncer de tireoide. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é também a exposição à radiação. Aumenta muito a chance de ter cânceres bem diferenciados da tireoide. Isso aí foi muito bem estudado para quem tiver interesse em fazer uma pesquisa, foi no acidente de Chernobyl, da usina de Chernobyl. Já faz muito tempo, mas isso aí foi um acidente gravíssimo, mas que nas observações depois fizeram com que conseguissem definir a relação causa e efeito da radiação com o câncer de tireoide. E um detalhe a mais, exatamente, que crianças menores de 5 anos de idade, eles têm uma maior chance de desenvolver quando são expostas à radiação, tá ok? Próximo slide, por favor. Então, os cânceres primários da tireoide. Aqui eu fiz questão de colocar apenas as alterações anatomopatológicas que serão necessárias para a gente entender daqui a pouco que a gente vai falar. Tá? Então, assim, carcinoma papilífero, tá? É o mais comum, em torno de 75% a 85%. Então, quem está aí estudando, ou quem está entrando na residência não, no internato, que está pensando na prova, lembrem-se desse quadrinho aí, vai ser muito interessante para vocês, exatamente porque sempre cai uma questão com relação a esse quadrinho, tá certo? Então, assim, em relação aos cânceres primários da tireoide, então os carcinomas papilíferos são em cerca de 75% a 85%, tá? E as alterações patológicas são exatamente as alterações nucleares típicas do câncer papilífero, tá bom? O segundo seria o carcinoma folicular, tá certo? Que normalmente a frequência é de 10% a 20%, cuja alteração anatomopatológica é exatamente a invasão capsular ou vascular do nódulo na tireoide. O carcinoma um pouco diferenciado, pode ser de 2% a 7%, né? Então, é uma arquitetura sólida, apresenta mitose e necrose nos seus achados anatomopatológicos. O carcinoma diferenciado, de 1% a 2%, o anaplásico, são as células pleomórficas, as células completamente sem forma, enfim. Temos também o carcinoma medular, que tem a chance de ser a 3% a 5%, e que o achado anatomopatológico exatamente da proliferação neuroendócrina, tá? E o linfoma primário da tireoide, apesar de ser muito raro, mas ainda tem um relato de 1% a 5% na literatura, com o achado de uma infiltração linfocitária atípica. Próximo slide. Bom, e aí a gente fala na questão da detecção precoce do câncer de tireoide. Então, a gente tem que levar em consideração que a gente pode levar a um diagnóstico precoce, tá? Ou rastreamento. Ou o que seria o diagnóstico precoce? É quando você chega com um paciente que tem algum sinal ou algum sintoma, né, sugestivo, né, da doença, né, do câncer de tireoide. Então, qual é a intenção de você fazer esse diagnóstico precoce? Claro que é identificar o quanto mais precoce e reduzir o estágio para o mais breve possível. Por quê? Com um estágio menor, claro que a chance, né, o prognóstico vai ser melhor, tá bom? E aí, o detalhe mais que a gente tem que colocar com relação ao diagnóstico precoce é quando existem os carcinomas medulares da tireoide. Então, você pega um paciente que tem um carcinoma medular da tireoide, você tem que fazer a investigação em toda a família.
né? Principalmente por causa dos oncogênios, tá certo? As mutações, e a partir dos estudos das mutações, que também pode ser uma outra aula que é bem mais complexa, tá? E a gente pode fazer também isso futuramente, tá bom? Uma aula mais detalhada com relação a isso. Mas o que tem que ficar para vocês é que quando há o carcinoma medular da tireoide identificado de maneira precoce, é necessário fazer a investigação também em todos os familiares. E quando isso aí a gente falou de diagnóstico precoce, quando a gente fala no rastreamento, o rastreamento é quando exatamente o paciente é assintomático, existe uma investigação, fez um check-up, doutor, passa um exame para investigar a tireoide, eu nunca fiz, tá? Então, ou seja, são os testes ou os exames que são feitos em pacientes assintomáticos, tá certo? Claro, na medida em que se tenta fazer isso, o intuito principal é o maior impacto na redução da mortalidade, porque identifica-se de maneira precoce, né? Levando em consideração que mais na frente eu vou dizer que os principais nódulos na tireoide são completamente assintomáticos, você não consegue identificar. Mas, apesar disso, não existe ainda nenhum trabalho que realmente diga, vamos fazer um rastreamento global em todo mundo para tentar identificar, para isso diminuir a chance de prejuízos da tireoide. Não há trabalho que mostre isso, tá certo? Então, o que acontece? Aí a gente tem que pesar sempre os riscos ou malefícios da coisa. Por que esses riscos ou malefícios? Porque você pedir de maneira desregrada esses exames, você vai poder aumentar a chance de ter um falso positivo, ou seja, fazer com que os pacientes apresentem uma ansiedade ou até ter a necessidade de exames de maneira excessiva e acabar fazendo com que a pessoa tenha que chegar e ficar tão ansiosa, a gente apresenta todos esses exames e acaba tendo que fazer uma cirurgia desnecessária por conta da questão da cirurgia, tá certo? E também, do outro lado, o excesso desses exames também pode fazer com que apresentem falsos negativos, e esses falsos negativos podem fazer com que haja uma falsa sensação de tranquilidade, porque os exames vieram negativos. Próximo slide, por favor. Bom, então, e aí é o diagnóstico. Quando a gente faz o diagnóstico, claro, baseado na história clínica, tá certo, e no exame físico do paciente, ou um achado incidental através de exames que são feitos num check-up, por exemplo. Então, normalmente, quando é que o paciente apresenta? É uma massa, uma tumoração na região anterior do pescoço, tá certo? Normalmente indolor, que quando a pessoa deglute e sente movimentar, tá certo? Porque lembrando que a tireoide está presa, exatamente esse complexo, que ao deglutir é normal você subir e descer a tireoide, tá? Isso aí é normal acontecer isso. Então, encontra-se a massa, e aí, ou num estágio mais avançado, o paciente começa a referir dificuldade ou até desconforto da deglutição, tá certo? E em estágios mais avançados, ou quando existe um carcinoma mais indiferenciado, que cresce muito rápido, então, um achado muito importante é a disfonia em curto espaço de tempo, com uma massa crescente rápida, tá certo? E podendo levar até a falta de ar, tendo necessidade de fazer uma traqueostomia, muitas vezes de urgência com relação a isso, tá? Apesar de ser os mais raros, mas também pode acontecer. E, claro, o diagnóstico também pode ser, como eu falei, assintomático. Um paciente assintomático foi achado um achado através de exames laboratoriais, tá certo? Então, o exame ouro para se achar um nódulo na tireoide é a ultrassonografia do pescoço ou cervical, tá certo? Existem vários trabalhos mostrando a comparação com ressonância e tomografia, e nenhum desses exames, apesar de serem
bem mais, aparentemente mais modernos, mas o ultrassom ele supera todos esses aí. E por que isso? Porque através dos achados ultrassonográficos de algumas características, existe a classificação TIRADS. Antes era uma classificação CHAMAS, né, que inclusive é uma doutora paulista, e aí o que acontece? Essa classificação, ela estima a possibilidade do nódulo ser benigno. Ela vai de 1 a 5, sendo um achado que não quer dizer nada, por exemplo, um cisto, uma coisa desse tipo, passando por 2 benigno, e o 5 sendo a maior chance, né, mais de 20% de chance de ser um nódulo cancerígeno, tá? Mas o padrão ouro realmente para identificar se há ou não o câncer naquele nódulo depois da ultrassonografia, você avaliar a questão se o nódulo merece ou não ser pulsionado e se faz uma pulsão aspirativa por agulha fina, né, a famosa PAF, que aí a partir da classificação Bethesda, que é uma classificação citológica, você realmente avalia a questão de fazer a cirurgia ou não. Próximo slide, por favor. Então a gente passa por tratamento. Então, o tratamento eminentemente é cirúrgico quando se identifica o câncer da tireoide. Apesar de que existem os protocolos em que podem, dependendo da situação do paciente, a gente levar em consideração a possibilidade de fazer apenas uma vigilância ativa, né? Mas isso aí são casos que são bem indicados, mas isso aí é mais à frente, tá certo? Isso aí é uma coisa mais complexa a ser discutido, que não cabe agora a gente discutir. Então, o tratamento é eminentemente cirúrgico, tá certo? Nos carcinomas bem diferenciados, né, o papilífero e no folicular, claro, depende do estadiamento, depende do nódulo, depende das características do nódulo, então se tem extravasamento de cápsula, se tem invasão perineural, enfim, ou até mesmo se tem a necessidade de fazer esvaziamento por alguma metástase loco-regional, tá certo? Ou seja, uma metástase cervical, tá bom? E aí, como eu já falei para vocês, quando existem a identificação do carcinoma medular da tireoide, já de cara tem que se fazer a tireoidectomia total com a ressecção dos linfonodos recorrenciais, ou seja, os linfonodos no nível 6, né? É o nível que está, os linfonodos que são adjacentes à glândula e adjacentes aos nervos laringeiros recorrentes, tá certo? Então, mesmo clinicamente negativo, tem que fazer esse esvaziamento, tá bom? E, claro, complementando ou não, dependendo do estadiamento, se tiver a metástase, fazer exatamente a dissecção, né, dos gânglios linfáticos cervicais, dependendo do nível ou da extensão dos níveis, né? Isso aí, se tiver associado a esses nódulos, a essas tumorações cervicais, então fazer a tireoidectomia total associada ao esvaziamento cervical, tá certo? Lembrando que sempre que você for fazer o tratamento cirúrgico é eminentemente de caráter curativo, tá certo? A gente não pode dizer na hora que a gente fez uma cirurgia e saiu tudo ok, ficou curado, não, porque tem um tempo exatamente para a gente chegar e definir se a pessoa ficou curada ou não, mas que tem que fazer uma cirurgia de caráter curativo, tem que sempre se pensar nisso, tá bom? E, caso necessário, a complementação com a radioterapia, né? Que será feita exatamente em carcinomas bem diferenciados da tireoide, pós-operados, tá certo? Porque não tem como fazer a radioterapia com o paciente ainda com tecido tireoidiano. Então, tem que se submeter à tireoidectomia total, fazer a avaliação, o estadiamento, e a partir daí você vai ter a necessidade de fazer a radioterapia, no caso, o resultado do histopatológico da cirurgia, mais os exames aos quais a endocrinologia fica responsável em fazer e avaliar se vai ter a indicação ou não de fazer a iodoterapia e qual será a dosagem da iodoterapia. Próximo. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas enfim, é isso. Tá bom? Fica à disposição de vocês e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. A gente que agradece, doutor, pela aula de hoje. Foi ótimo. A galera comentou que foi muito boa. E a gente tem uma pergunta feita por Hector Fernandes, em que ele diz: doutor, a cintilografia costuma ser utilizada no diagnóstico? Que eu acredito que seja não, de tireoide, né? No diagnóstico de triagem, não. Tá certo? Mas como um acompanhamento,
no caso em que você tem alguns achados de exames laboratoriais, em que você existe persistentemente alguma dosagem, principalmente dos marcadores, que a gente faz acompanhamento, que é a tiroglobulina, ou até mesmo um anticorpo antiroglobulina, que se estiverem altos, então a gente tem que investigar, tá? E aí, a partir daí, se faz a cintilografia, né, para identificar se tem algum local em que você possa ter uma metástase, uma coisa desse tipo, inclusive a pesquisa de corpo inteiro, né, que você pode ter metástase em outras partes, tá, o pescoço negativo, você investigar com ultrassom, um ultrassom bem feito, com experiente, lembrando que o ultrassom sempre é operador dependente, então indicar sempre um ultrassonografista que tenha experiência na área, inclusive até a doutora Pompeia também faz muito bem ultrassonografias, funções e tudo mais dos pacientes dela, e recomendo também, mas de qualquer forma, a cintilografia não é exame de triagem para investigar câncer de tireoide, tá certo? O exame é ultrassonografia, ok? Ok, doutor, obrigada. Tem outra pergunta aqui, feita por Samara Leal, que é: o padrão ouro para o diagnóstico seria ultrassom com Doppler ou a PAF? Não, o ultrassom com Doppler, como eu falei para vocês, o que vocês podem fazer, o que se faz hoje em dia é chegar a ter ultrassom a partir dos achados ultrassonográficos, você estimar a possibilidade do nódulo na tireoide ser ou não câncer. Então, existe, por exemplo, Bethesda 3, TIRADS 3, TIRADS 4, que aparentemente no ultrassom são inocentes, mas quando você vai fazer a punção, a PAF, aí mostra um suspeito de papilífero ou até mesmo carcinoma papilífero, tá certo? Então, assim, entre o ultrassom e a PAF é mais fidedigna, mas lembrando que não é todo nódulo na tireoide que se faz PAF, tá certo? Existe todo um protocolo, principalmente os protocolos mais modernos, que é da American Thyroid Association, né, da ATA, eles orientam muito bem com relação a quando fazer ou quando não fazer a punção em função do ultrassom. Certo. Só mais uma para finalizar, de Antônio Carlos Amorim Pontes, que pergunta: doutor, por que o maior índice de câncer de tireoide é na mulher? Veja só, como eu falei para vocês, existem questões hormonais, tá certo? Que tem isso aí. De maneira geral, na endocrinologia, doenças na tireoide são mais comuns em mulheres. Sejam os nódulos benignos, nódulos malignos, tireoidites ou doenças autoimunes. Só que tem um detalhe. Quando existe um jargão, digamos assim, na medicina, que quando existem doenças que são específicas de mulheres, quando dá em homem, é uma desgraça. E o contrário também acontece. Quando são doenças específicas no homem e se manifestam na mulher, também é uma desgraça para um paciente feminino. Então, assim, o porquê disso aí, existem várias tentativas, mas é basicamente questão hormonal, questão de tecido adiposo, como eu falei ali, mas, enfim, não existe nada fidedigno para resolver isso, não. Mas sabe-se que tecidos tireoidianos, as doenças do tecido da tireoide são mais comuns em mulheres, tá? Do que em homens. Certo. Bom, gente, em relação ao formulário, quer dizer, antes, obrigada, doutor, por ter respondido as perguntas. O pessoal adorou a aula. Os comentários estão sendo os melhores. Aula incrível, a Mariana também falou. E em relação ao questionário, a gente acabou de publicar os formulários aqui para a galera preencher, que é formulário de 3 horas, e o certificado de 3 horas da nossa liga. E esse certificado, até então, ele vai ser para o pessoal que vai participar do processo seletivo. A gente vai querer que eles estejam preenchendo para a gente garantir essa bonificação no nosso processo seletivo de 5%. E em relação à galera que vai receber o certificado, todo mundo que já foi inscrito no IVEN, ele vai estar recebendo o certificado, a gente vai estar enviando por e-mail, né, Lari? Isso. O link aqui que a gente colocou no chat do YouTube é para todo mundo que vai fazer o processo seletivo e quer garantir 5% de bonificação.
Então, todo inscrito, ele precisa confirmar a presença através desse link. E aí, vocês entrem nesse link e confirmem sua presença. Mas todo mundo que segue o Instagram da LACAP e está aqui, né, assistindo a aula, vai ter, através do evento, vai chegar por e-mail seu certificado de 3 horas, certo? E aí, a gente queria agradecer doutor Ricardo, doutora Pompeia, por terem se disponibilizado para a gente desde o início, são nossos orientadores da Liga, são professores maravilhosos, médicos maravilhosos, que a gente confia e acredita muito, e está muito feliz de ter com a gente no nosso projeto, né, de Liga Acadêmica, e que a gente se inspira todos os dias neles. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo também, que está aí em casa, que assistiu a nossa aula aberta, e se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, nosso processo seletivo acontece terça-feira que vem, lá na FMO, às 7 horas, o link de inscrição está na nossa bio, a bibliografia, os conteúdos, então dá uma olhadinha lá também no nosso Instagram, é @lacap.fmo, certo? Então é isso, gente, muito obrigada, boa noite para todo mundo e até mais. Até mais. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.